Para falar um pouco mais sobre o mercado no dia de hoje, eu gostaria de convidar aqui a nossa tela o gestor Rodrigo Gatti. Muito obrigado pela participação. Sempre um prazer recebê-lo por aqui. Novamente, eu estou em todos os programas, então a gente conversou no BMC Stock pela tarde, alguns dias atrás, e agora novamente no nosso fechamento de mercado. Eu agradeço imensamente pela disponibilidade, por participar aqui sempre da programação da BMC News e, claro, compartilhar o seu conhecimento, a sua expertise com os investidores que nos acompanham. Legal, Gabriel. Obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre estamos à disposição aí de vocês. Maravilha. Glatt, nós temos uma confusão com os ativos aqui da Petrobras. Não confusão especificamente, mas uma discussão muito intensa sobre distribuição de dividendos, sobre novos investimentos, sobre política de paridade internacional, que praticamente foi extinta, mas a mudança não desagradou o mercado, pelo contrário, parece que a gente deu um pouco mais de estabilidade aí para as operações da companhia. A gente atingiu níveis aí históricos para a empresa, até dá para a gente colocar ali naquela margem de máxima histórica de cotação para o papel, próximo dos R$30. No entanto, olhando para frente, para essa redução possível na distribuição de dividendos, perde um pouco a atratividade da estatal? Como que o senhor enxerga essa questão de dividendos atrelada à companhia? Lembrando que no ano passado, como eu mencionei há pouco, foi a segunda companhia que mais distribuiu dividendos no planeta, mais de 20 bilhões de dólares aí distribuídos ao longo de 2022. Como que o senhor enxerga essa questão dos dividendos para o ativo de Petrobras? Perde um pouco da atratividade? Como enxerga toda essa discussão? Ou, claro, ganha um pouco mais de atratividade pela utilização desse capital em novos investimentos pela empresa? Como que o senhor faz essa relação e como que coloca na balança esses dois fatores? Eu acho que, na verdade, a queda, né, da distribuição de dividendos ela era esperada já, mas de uma forma até mais intensa do que eles estão anunciando, no fundo, né? Eu acho que se esperava que eles fossem trazer isso para o patamar mínimo, que é a distribuição de 25% do lucro, né? E, na verdade, não vai acontecer isso. Provavelmente, a gente vai ficar num patamar intermediário, e não vai pagar acho que quase 100% do lucro que distribuiu aí nos últimos 2 anos, mas deve pagar algo aí, eu acredito, mais perto aí dos 50%, 60%, eventualmente, né? Porque, na verdade, a gente não tem nenhum projeto grande, né? Quer dizer, ela vai continuar expandindo a produção, né? Mas a geração de caixa da empresa, ela comporta não só o pagamento, né, dos investimentos, os novos investimentos, mas como também o pagamento de dividendos num patamar elevado, né? Então, eu acho que, assim, é uma notícia que já é esperada, mas ela veio, no fundo, melhor do que se esperava anteriormente, principalmente logo depois da eleição, né? Com que o novo governo poderia fazer com essa distribuição. Né? Maravilha. Então, a gente tem que aguardar, esperar essas notícias. Parece que as notícias são um pouco mais animadoras do que nós projetávamos lá no começo do ano. Inclusive, a gente viu essa reação e até no papel, o próprio comportamento da ação, ele diz isso, né? A ação subiu bastante justamente porque não só esse temor com dividendos, mas com os outros, né? De que houvesse uma interferência maior na política de preços e ela pudesse investir em outros setores em que não haveria o mesmo nível de rentabilidade que é obtido na exploração, né? Então, todos esses temores, eles diminuíram e por isso que aí a percepção de risco sobre a empresa diminuiu e a ação teve uma performance melhor aí nos últimos meses, né? Outra das grandonas, só que aí com um desempenho um pouco pior neste 2023 é a Vale. A gente já esperava uma queda nas operações da companhia, como eu mencionei no primeiro bloco desse programa lá atrás, às 4 horas da tarde. Os pares internacionais da Vale também estão perdendo aí um pouco de força nas suas operações. Então a gente vai para outros mercados que não aqui o mercado brasileiro. O mercado de commodities é praticamente internacional. A Vale é tocada muito mais por dinâmica chinesa do que dinâmica aqui brasileira. A gente viu uma desaceleração recente aí nas operações dessas outras companhias que são pares da Vale. No entanto, o papel está bem achatado, lá nos R$84, R$85. A gente tem aí negociando para a Vale, neste momento 87, um pouquinho acima, mas por conta de uma valorização recente. E aí eu faço essa pergunta, faço esse questionamento. A gente está em níveis atrativos para a Vale ou esse patamar ele é justificado por todas as incógnitas que nós temos aí pela frente? Como que o senhor enxerga esse momento da companhia, uma das maiores empresas do país, uma das principais participantes aqui na composição do nosso índice acionário? Foi bem achatada, estava em 96 lá no começo do ano, desceu tudo, foi para o 64, agora 67, um pouquinho acima desse patamar.
é suficiente, são suficientes essas perguntas que nós temos a serem respondidas para justificar esse preço? Porque muitos analistas que eu converso falam, cara, é um patamar super interessante para a Vale, eu gostaria da sua avaliação. Eu concordo com eles, acho que é um patamar interessante. Acho que a gente tem que tentar explicar isso com alguns motivos. Eu vejo um pouco até parecido com o que aconteceu com a Petrobras depois da eleição, né? Tinha muita incerteza, né? E a Vale, acho que é um pouco isso hoje. Primeiro, acho que a gente teve esse call global de uma desaceleração, né? E uma preocupação maior com a retomada lá na China, né? Que é uma coisa que a gente não tem visto, né? Então tem muita gente preocupada aí com essa dinâmica e com a eventual queda de preço do minério mais para frente, né? Então, isso daí responde uma parte da equação em que não só a Vale, né, mas como a BHP e a Rio Tinto também sofreram aí uma queda e uma diminuição nos múltiplos que elas estão sendo negociadas, né? Acho que uma outra parte desse efeito, e aí acho que mais voltada ao mercado doméstico, é que a boa parte da indústria de hedge funds no Brasil acabou financiando a compra não só da Petro, mas de outras empresas voltadas ao setor doméstico no Brasil, com as ações da Vale, né? Então, acho que isso daí acabou intensificando a queda, né, das ações da Vale, porque muita gente shortou a ação para poder financiar a compra de outras empresas, né? E acho que isso daí é um movimento que aconteceu e foi importante aí nesse primeiro semestre, né? A gente já viu uma diminuição desse nível de aluguel, né, de short de Vale, e a gente até aqui aproveitou realmente para fazer esse movimento inverso, né? A gente vendeu uma parte da nossa posição de Petrobras e comprou em ações de Vale aí nesse patamar. A gente entende que essa queda realmente ela foi muito grande, né? Como você disse, aí saiu de 95, 100 reais aí para 65, enfim, né? Assim, os resultados vieram um pouco aquém do que se esperava aí no primeiro trimestre, né? Acho que já aí incorporando, né, uma certa queda de resultado aí, tanto para esse ano como para o próximo ano, dado que o preço médio do minério, né, ele provavelmente vai ser menor esse ano e no ano que vem. Mas mesmo assim a gente entende que nesse patamar a gente vê a empresa ainda bastante atrativa, né, com a mesma dinâmica de sempre, gerando muito caixa, e aí provavelmente pagando ou dividendo ou recomprando muita ação, né? Provavelmente a Vale, assim como a Petrobras foi a empresa que mais pagou dividendo, a Vale provavelmente foi a empresa que mais recomprou ação em volume financeiro aí nos últimos 2, 3 anos, né? Então, acho que essa tônica e essa dinâmica ela deve continuar aí para os próximos trimestres. Então, a gente entende que é um momento interessante, acho que para aumentar a posição em Vale, né? E ela é uma das principais posições nossas hoje. Então, acho que é isso, mais ou menos, acho que aconteceu aí com a Vale e o que a gente espera aí para frente. Maravilha, Rodrigo. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação um pouco mais rapidinho no dia de hoje, mas comentando essas grandonas aí do nosso mercado brasileiro, sempre com notícias quentes, muito debate sobre Vale e Petrobras, mas é muito importante para nós aqui da BMC News e para todos os investidores ter essa clareza e, claro, saber o que os principais nomes aqui do mercado financeiro brasileiro pensam sobre esses ativos. Muito obrigado mesmo pela participação, agradeço pela abertura de sempre aqui, por atender sempre a equipe da BMC News. Muito obrigado mesmo. Legal, obrigado, Gabriel. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e sempre que vocês precisarem, a gente está aqui à disposição. Um abraço.